Aí eu falei assim, não, então vamos fazer alguns processos. E aí eu fiz algumas ações, fiz teatro. Na época eu era muito tímido. Eu falei pro meu pai, pai, quero parar de ser tímido. Aí ele olhou pra mim assim, falou, então para, pô. Falei, caraca, velho, tem sabedoria nisso aí. Um dia eu vou entender. Esse meu pai é um coach. Um dia eu vou entender. Eu fui entender agora. Para. Se você tiver que parar, para. Aí eu parei de sofrer, na verdade. Busquei o meu irmão gêmeo, que eu tenho um irmão gêmeo. E a gente começou a fazer teatro juntos e eu me encantei pelo teatro. Aí eu comecei a dar aula, porque naquela época, enfim, vocês estavam dentro dos pais de vocês, e eu tinha cabelo ainda na época. Você ser ator aqui em Mato Grosso do Sul, era uma situação muito complexa. Hoje ainda é, tem muitos heróis que são. E aí eu decidi fazer a minha parte burocrática. Me tornei professor de física, né, por mais de 20 anos, em cursinho preparatório, desde Polícia Rodoviária Federal até pré-vestibular, o caramba, tudo. Muito legal. Então você procurou o teatro para te ajudar profissionalmente a dar aula. A dar aula. Era isso, o tablado me chamou pelo motivo de eu me ajudar. Que é aquela coisa, cara, como é que a gente se comunica? Sim. Não vai. Então eu sabia e não conseguia falar. Você era tímido? E sou tímido até hoje. Você não sabe quanto que eu tô suando aqui, tá aqui. Não é nada que você tem essa timidez. Olha só, tem até umas pizzas aqui embaixo do Brasil. Não, mas você rompeu essa timidez com o teatro. O teatro traz isso, realmente traz. Para você que tem filho novo, ele é muito introvertido, às vezes com um arrependimento, então sabe aqueles acessos de timidez? Cara, teatro é cura, entendeu? Aí fui fazer teatro, fui fazer coral, né? Eu sou espírita, então eu fiz coral também, a gente fez para poder fazer um posicionamento de voz interessante e tal. Isso na adolescência, tipo, 19 anos foi o meu primeiro dia de aula que eu entrei lá, 115 alunos dentro da sala de aula e eu falei, eu sou o professor, os caras você é um comédia. Por isso que eu acho que eu acreditei e vim pra comédia, entendeu? Mas esse tempo que você fazia teatro, você chegou a levar mais a sério também o teatro ou não? Sim, a gente fez algumas apresentações. Fizemos até no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Mas era o que? Era comédia ou era não? Cara, era um grupo de teatro, né? Era o Cocate na época e depois eu fui um teatro espírita. Então a gente passava por Campo Grande inteiro, fazia um processo muito bonito. E aí de repente vou virar só professor. Defini ser professor, migrei para dentro da aula. Dava aula aí 60 aulas por semana às vezes. Começava 7 horas da manhã, terminava 10h30 da noite, como muitos professores. É pegado. Só que dentro da sala de aula, a alegria nunca faltou, entendeu? Então eu inventei paródias. Eu tenho 14 paródias. Tudo com aquelas paródias com a matéria, tudo pra pessoa que consegue absorver. Né? Tipo assim, aqui pegou mais massa que foi do Roger Waters, do Pink Floyd. Né? E aí eu comecei, isso em 90 eu tinha cabelo. Né? O cara passando lá e eu comecei lá. We don't need another hero. Pá! Aí eu falei, cara, tem que inventar uma merda isso aí. Alguma coisa eu vou fazer. Aí eu... Entra paralelo, sai pelo foco. Aí fui começando a fazer uma paródia. Outra paródia surgiu. Tem até Michel Teló na paródia. Cara, essas paródias. É cursinho, pra cursinho. Cursinho, velho. E elas fazem realmente entrar na mente do aluno. Porque é que nem uma música que você grava, né? Fica ali e de repente volta bem na mente. E é um processo mnemônico, né? Tem muita gente que demoniza o processo mnemônico. Mas pra você poder ter alto rendimento, você precisa de processo mnemônico. O que é um processo mnemônico? É justamente fortalecer com palavras-chave ou atitudes o processo de memorização. Ele reforça a tua memorização. Então, tipo assim, como é que eu penso lá? Olha, aqui o nosso operador é o Vitor. Por quê? Porque eu associei ao Léo. Lembra? No comecinho, antes daqui em off. O Vitor e Léo. Então eu sei que é o Vitor. Né? Não vou falar que ele é o Vitão, o Vitinho, porque, né? Que não rola. Então, você consegue fazer os processos. E aí eu fiz através das paródias. E, cara, e os alunos... Professor, eu escutei a sua paródia hoje. Como assim? Eu tava passando na rádio... Aí escutei a música do Pink Floyd e eu lembrei só do senhor. O senhor entrou na minha mente, explorou minha mente. E aí eu falei assim, cara, e tem um dom nisso aí. Objetivo atingido. O objetivo atingido. E aí fórmulas também, você sabe. Pô, pra teatro então perfeito, você decorar tudo ali, fala tudo que perfeito, você perfeito. Hoje o recordista de decorar falas,
Aqui é o Antônio Fagundes, né? Ele, numa lida, ele consegue memorizar a página inteira. Eu vi num podcast dele falando sobre essa questão, que ele lê uma vez e acabou. E memoriza. O que diferencia, então, o cara no teatro a se destacar é o quanto ele consegue absorver e memorizar. É porque, por exemplo, eu fiz Shrek. Cara, eram 208... O perfil, né? Você era o Shrek. Eu não era o burro, eu era o Shrek. Né? Eu tinha 140 quilos na época ainda. Caraca, né? você pesou 140 quilos. Eu cheguei a pesar 140 quilos. Aí, eu fiz Shrek. Aí você tinha páginas e páginas pra ler e tal, aí você consegue fazer uma associação do que você tá lendo com as emoções. Então, decorar o texto é a premissa. Né? É bom você ter um bom texto, decorou esse texto, aí você vai introjetar emoção no texto, e lá no final você vai se divertir com o texto. Eu acredito que quando a pessoa tem uma facilidade para decorar o texto, na hora de atuar ela consegue se dedicar mais, né? Porque senão você fica tentando rebuscar o que você tinha que pensar, você esquece. Você começa a conciliar, por exemplo, as expressões corporais, né? Porque no teatro você tem que ser bem assim, tem que ser marcante as suas expressões. Exato. Então você casa a expressão com uma fala que você ainda vai pronunciar, né? E tem várias técnicas, assim, tem vários autores e tal, mas assim, o que é importante é justamente o que você falou, tipo, cara, um bom texto te dá a liberdade. Aí você vai e introjeta o teu personagem. Até tal ponto que o seu personagem é a sua verdade. Tem gente assim, é muito doido, né, o processo de transformação e construção de personagem. Porque chega uma hora de tal sorte que você não sai do personagem. Né? Você tá lá vivendo o personagem. Você tem que fazer, como sabe aquela coisa de desintoxicar? Né? Aí você vai fazendo um detox do seu personagem. Senão tu leva pra casa muita coisa. Senão você leva muito mesmo. Tem técnicas profundas nesse processo. Então, por exemplo, tem gente que às vezes não consegue sair do personagem, ainda do processo de depressão. Não foi o cara do Coringa que aconteceu? Exatamente. Ele cometeu suicídio justamente porque ele não conseguia mais ter o equilíbrio necessário para outros papéis. Olha que maluco. Loucura. Agora você imagina isso, você fazendo aula de física, dando aula de física para 100 alunos, às vezes, por sala de aula. 50 alunos para sala de aula, né? Eu já cheguei a montar projeto que chegar a envolver aí 4.000 pessoas, né? Então, como assim? O que são esses projetos aqui? A gente monta projeto de, por exemplo, esse projeto que eu fiz foi um projeto de reciclagem, chamado de reciclação, era uma coisa bonitinha, né? O que eu fazia? Uma gincana com os alunos para eles arrecadarem material reciclado e não sei o que, e aí tinha os laboratórios, tinha não sei o que lá, e eu fui selecionando a galerinha. Falei assim, ó, você vai fazer isso aqui. Beleza. Você vai fazer estação meteorológica com material reciclado. Beleza. Cara, de repente virou um monstro. Tinha 400 pessoas envolvidas diretamente e cada grupo com 10. Aí eu falei assim, cara, alguma coisa aconteceu. Nossa. Houston have a problem. E você que estava até agora, né, o último ano passado, lecionando, você vê que a galera tem tido muito interesse, ainda está muito difícil hoje em dia de prender a atenção do aluno. Depende da dinâmica